Você gosta de quadrinhos e de livros clássicos? E que tal ler livros clássicos em quadrinhos? É legal, né? Pois foi essa a ideia da editora Boitempo, que acaba de lançar uma antologia com trechos de grandes clássicos da literatura. Orgulho e Preconceito, Moby Dick, Crime e Castigo e várias outras. São mais de 50 histórias, 59 artistas gráficos e quase 500 páginas. A gente conversa agora com a Bibiana, que é editora do selo Barricada, da Boitempo, para saber mais detalhes sobre esse trabalho. Olá, Bibiana, seja bem-vinda. Obrigada. Boa Explica pra noite. gente, então. O primeiro livro foi lançado em 2014 aqui no Sim. Brasil. Essa é a segunda edição. Como que foi a organização desses livros para serem lançados aqui no Brasil? Trabalhosa, muito trabalhosa, porque são mais de 60 histórias em cada volume. Sim. E cada uma por artistas diferentes. E então, você imagina, as letras são feitas, cada artista tem um estilo de letra. Tem que ser muito bem pensado graficamente, Tem né? que ser, tem que ser. Então, para você, a gente traduziu, né? Então, no original, o artista tinha uma letra, a gente quis respeitar isso. Claro. Então, a gente chamou a Lilia Mitsunaga, que enfim, trabalha mais de 20 anos com isso, faz um trabalho lindo. Então, ela conseguiu fazer uma adaptação perfeita. Se você olhar o nosso original e o original, Sim. você vai ver que assim, não fica nada a dever. Sim. Esse primeiro de 2014, ele tem algumas primeiras experiências literárias da humanidade. Sim. Quais que são elas? Começa com Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, uma tábua babilônica escrita na argila, que é considerada, né, embora sempre tenha uma certa discussão a respeito do que é a primeira obra Sim. escrita da literatura, mas pode-se considerar essa como, né, sendo. Tem também, enfim, comédia e tragédia grega, tem, enfim, um espectro imenso, né, desses primórdios. Esse segundo já Do volume traz 1. alguns clássicos, mais contemporâneos, se Aqui a gente pode dizer. Aqui a gente tem o século XIX. Tá. Então, todos os anos 1800 estão aqui. É uma seleção, né, claro, enfim. Sim. Numa seleção, você sempre, às vezes, você acha que falta alguma coisa, mas você acaba descobrindo que tem uma coisa nova que você não conhecia. Uhum. Né? Então, isso é muito legal. São trechinhos, não são as histórias inteiras. Como são escolhidos esses trechinhos? Esses trechos, o organizador, o Ruskik, ele deixou bem livre para cada adaptador. Tá. Ele só pediu assim, para se manter fiel à história, não fazer, por exemplo, o Rei Lear em Nova York. Tá. Né? Nada disso. Mas, então, se mantendo fiel à história, eles tiveram liberdade para criar. Então, alguns pegaram um trecho, outros quiseram fazer um resumo, né, da história, outros quiseram fazer só uma ilustração. Sim. Então, ficou bem na imaginação, né? O legal do cânone é que ele deixa a imaginação, né, fluir. A procura foi grande? Sim, tá tendo uma boa procura, embora ele seja, claro, um livro grande, um livro caro. As pessoas sempre reclamam, quem gosta de quadrinho, né, acha caro. Quem é o público Mas que vale vai a pena. atrás desse livro? O público vai atrás tanto quem já gosta de quadrinho como quem gosta de literatura. Ele é interessante porque ele faz essa intersecção. Né? Então, quem não costuma ler muito quadrinho, mas gosta muito de literatura, vai encontrar material farto. A gente está acompanhando, inclusive, algumas das imagens, alguns dos quadrinhos dos livros. Então. Dá para ser... maravilhoso. Dá para ser usado em sala de aula esse livro? Vocês têm casos de ele já ser usado? Eu diria o seguinte, esse livro, a questão dele ser usado em sala de aula é um pouco complicada. Eu diria que ele pode ser, sim, usado de uma forma educativa e muito. Sim. Mas talvez em sala de aula, às vezes a sala de aula censura um pouco, né? Os colégios censuram um pouco. E aqui você vai ter, enfim, trechos obscenos, drogas, nudez. Você vai ter, às vezes a escola pode censurar. Que fazem parte da literatura. Exatamente. Então, esse livro não é censurado, ele é livre, né? Sim. Então, sim, quem quiser ler isso como uma forma de aprender sobre os clássicos, de aprender sobre literatura de uma forma diferente, inusitada, subversiva, até vai ter. Sim. Como a literatura é. São ilustradores de vários países e dentre eles tem um brasileiro. Tem, o Caco. Qual é o símbolo do... e qual é o símbolo do desenho dele? Tem alguma particularidade? Ele fez Crime e Castigo, ele então? fez sim. O dele é bastante... Deixa eu ver se eu acho aqui. Dostoiévski, que nem todo mundo conhece, Crime e Castigo. Olha, é uma maravilha, né? O desenho dele é lindo. O Caco, ele trabalha mais... Tá. Ele até disse, né, brincando, que ele trabalha mais com a parte de publicidade e que ele não é muito dos quadrinhos, mas que esse trabalho foi uma oportunidade dele se mostrar como quadrinista, né? Então, para ele também foi bem importante. E para ele foi satisfatório. Sim, para todos nós, porque tá lindo. Sim. Ele pegou um trecho, ele escolheu um trecho
importante, significativo pra caramba do livro e ilustrou. Vocês têm planos de lançar uma terceira edição? Qual é a expectativa agora? Sim, o século XX já está em produção e maravilhoso. Tem data já ou vocês ainda Tem. O fim desse ano, de 2016, para o Natal, vai estar nas livrarias. Legal. Como eu acesso para esse livro? Ele é um livro caro, você já disse. A gente tem uma média de valor. Quanto que ele custa? Esse aqui está saindo R$132. Mas você vê, ele tem quase 500 páginas, colorido, quer dizer... E ele está nas livrarias? Está nas livrarias. O processo de tradução também, até voltando um pouquinho, que você tinha comentado eu falei das letras, mas eu não falei da tradução. A tradução é maravilhosa. É do Flávio Aguiar. Né? Flávio Aguiar, que a gente conhece, que é o nosso comentarista internacional. Sim. E da Alzira Alegre também. Eles dividiram. O Flávio ficou principalmente com a parte de poesia e a Alzira ficou especialmente, mas eles dividiram bastante, mas dá para dizer assim, com a parte de prosa. Sim. E o Flávio fez traduções assim de poesia inacreditáveis. Ele conseguiu um resultado incrível. Ele fez uma nova tradução para o Lewis Carroll, o Jabberwocky. Do Alice do País das Maravilhas. E ele fez do poema Nonsense, que aqui ele chama de Dragodonte. Então, lindo. Tá. Quero te agradecer. Pena que nosso tempo acabou. Tá bom. Muito obrigada, Viviane. Eu te agradeço. Pela sua presença aqui. Volte quando tiver mais novidades, tá bom? Obrigada.